Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Atos capítulo 21, eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 21, a partir do versículo 27, diz o seguinte: Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda a parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra esse lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Até aqui, até o 29 só, vamos ler só 3 versículos. Fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai querido e amado, Tu és grande e bom, santo, fiel, justo, o Deus verdadeiro, o Deus único, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Tu és bom, Tu és eterno. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, pelo nosso dia de hoje, por essa sexta-feira. Te agradeço pela nossa semana como um todo. Te agradeço porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem nos guardado. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando. Peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, porque nós falhamos, nós erramos. Mostra-nos, Senhor, onde nós temos errado, mostra-nos onde nós temos pecado, para que nós possamos nos arrepender da maneira devida e mudar as nossas atitudes. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, continua nos guardando e nos protegendo. Abençoa-nos nesse final de semana, que seja um final de semana na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Antes de continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu curtir aí, ou acompanhe a gente na plataforma que você estiver assistindo, mas principalmente, compartilhe o AB7 com outras pessoas, é uma maneira de você ajudar outra pessoa a fazer o devocional e ajudar também o nosso trabalho aqui. É isso. Bom, aqui, Paulo então tinha feito lá aquele ritual, né, para mostrar que não estava indo contra os judeus, mas não adiantou muito, né, pessoal? Porque chegaram esses judeus aí vindos da Ásia, provavelmente ali de Éfeso, próximo disso, e acusaram ele falsamente, né? A acusação é falsa porque eles dizem o seguinte, ó: Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra esse lugar. Isso não era verdade. Isso era uma acusação falsa. A segunda acusação falsa que eles fazem é: além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou esse santo lugar. Depois a Bíblia vai explicar que eles julgaram ali que ele tinha trazido Trófimo para uma parte do templo que era proibida para os gentios. Era uma acusação falsa também. Não é verdade, né? Eles podem até ter julgado isso, mas eles não viram isso acontecer. Então eram duas acusações falsas. Galera, aqui a gente tem que lembrar que todas as vezes que a religião entra, o amor sai. Exagerei aqui um pouco no termo, tá? Não sei se são todas as vezes, né, galera? Mas é comum a gente ver a religião entrar, o amor sair. O legalismo entrar, o amor sair. Vamos supor que Paulo realmente estivesse fazendo isso, tá? Não é verdade, mas vamos supor que Paulo estivesse falando contra os judeus, contra o templo. E que ele tivesse levado um gentil para um lugar do templo que os gentios não eram aceitos. Vamos supor que isso tivesse acontecido, que tivesse tudo bem não ser aceito um gentil no lugar do templo. Vamos imaginar isso. Seria certo ele ser acusado falsamente? A acusação deveria ser verdadeira, né? Falar, ó, gente, ele fez isso. Mas qual seria o resultado disso? Ele ser julgado, conversarem com ele. E não é isso que acontece, né? Quando a gente continua lendo o texto, a gente vê que Paulo é espancado, Paulo é preso. Situação terrível. Então, assim, mesmo que Paulo tivesse feito tudo isso, não era motivo para esse alvoroço. Então, quando o legalismo entra, o amor sai. Esse exemplo de Paulo é muito claro, mas também acontece nas nossas vidas, né? Entra o legalismo, sai o amor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, galera. Eram pessoas do mesmo povo aqui. Eram pessoas irmãs ali, não irmãos de sangue, mas do mesmo povo. que estavam lidando assim umas com as outras, né, acusando falsamente, espancando.
não é o amor de Deus que a gente deveria ver no povo de Deus, né? Aqui não eram judeus cristãos, né? Eram judeus não cristãos, mas mesmo assim, né? Todos eram judeus. Paulo era judeu, eles eram judeus, eles eram da mesma religião, do mesmo povo. Todos do povo de Israel não deveriam tratar assim uns aos outros. Então, quando o legalismo entra, o amor sai, e a gente não pode deixar o legalismo entrar nas nossas vidas, galera, porque quando a gente deixa entrar, esses problemas começam a aparecer. A gente começa a julgar as pessoas como se nós fôssemos melhores que elas, porque nós atendemos a nossa lei e elas não. Nós começamos a achar que elas merecem um castigo, que elas não são dignas do amor, e nada disso é verdade. Claro que a gente tem que julgar as atitudes erradas das pessoas, mas não dessa forma, não com mentira e não com legalismo. Claro que a gente tem que tratar aquelas coisas que as pessoas fazem de errado, temos que tratar. A gente não pode deixar algumas coisas acontecerem, mas não com legalismo e nem com esse tipo de julgamento falso. A gente tem que lembrar, galera, o legalismo entra, o amor sai. Então que nós tenhamos sempre em mente que, antes de mais nada, vem o nosso amor a Deus. E logo em seguida, vem o nosso amor ao próximo. E Jesus vai explicar isso, porque não tem como a gente amar a Deus a quem a gente não vê, sem a gente amar ao nosso próximo a quem a gente vê. Então que nós possamos, como cristãos, amar ao nosso próximo e entender que se ele está fazendo algo de errado verdadeiramente, nós precisamos tratar isso da maneira adequada. E não como foi tratado o caso de Paulo aqui, com mentira, com agressão, com nada disso. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.